Olá pessoal, tudo tranquilo? Tudo beleza? Bom, estou aqui com o Fedora 42 Workstation e quero falar para vocês a respeito do que estava acontecendo com o kernel do Fedora, pelo menos nesse meu PC e no PC de muitos que eu tenho visto aqui pesquisando na internet, ok? Então vamos lá. Bom, o que eu quero falar para vocês é esse aqui, ó, mostrar para vocês aqui o Fedora 42, tá aqui, Fedora 42 Workstation Edition, sistema operacional 64-bit, versão do GNOME 48, né, que o 43 já vem com o GNOME 49, sistema de janela Wayland. Tá aqui o kernel 6.17.4. Pessoal, o que eu quero falar para vocês é o seguinte: eu estava instalando o Fedora na minha máquina, que a minha máquina é essa aqui, ó, uma HP Elite Desk 800G1 DM. Se trata-se de um mini PC, né? Tem o seu processador, um Core i7 de quarta geração, de 4 núcleos e 8 threads, né? Tem uma placa gráfica integrada, um HD Graphics 4600 da Intel. Então, o que está acontecendo é isso: eu instalo. Você instala o Fedora 42, ele já vem com o kernel 6.14, só que após a primeira atualização ele já vai para o kernel 6.17, só que estava indo, pessoal, para o kernel 6.16 e esse kernel estava dando problema, e eu creio que ainda não está dando mais problemas porque eles consertaram, né, a situação, eles resolveram o problema. Como o kernel estava vindo 6.14 e atualizando para o 6.16, estava dando defeito em muitas máquinas, muitos computadores aí mais antigos. Estava dando problema no Wi-Fi, estava dando problema de boot, como o meu quebrou totalmente o sistema. Aí eu tinha que iniciar com o kernel antigo 6.14, que foi o kernel da instalação. Ele funcionava tranquilamente, muito bem. Mas quando sempre aparecia a atualizaçãozinha de kernel, dava problema. Esse kernel 6.16 no Fedora, pelo menos em algumas máquinas antigas, deu problema. Então eles consertaram. Você que estava tendo problema com o kernel, pensou em desistir do Fedora, não desista. O Fedora é tão bom quanto o Ubuntu, tem a mesma facilidade. A única coisa que muda é 3 letras de apt na hora de você digitar os comandos para DNF na hora de você digitar os comandos. Só isso. Agora, eu fiz uma comparação no Fedora, foi com referência a esse aqui, ó, a Steam. Eu instalei a Steam no Ubuntu, né? Joguei, eu gosto desse, é o único game. Tem esse aqui, o PUBG, mas eu não vou baixar agora não, para instalar não. Mas o que eu gosto mesmo é esse aqui, ó, o Euro Truck Simulator. É um game que foi criado para Windows, mas ele roda, né, nativamente no Linux. Qualquer distribuição que você consiga instalar a Steam. Agora é o seguinte: quando você vai no site da Steam, não sei porquê, e você clica para instalar a Steam no seu computador Linux, o único instalador que ele oferece é o .deb para Linux, baseado para o sistema operacional baseado no Debian, né? Todo sistema Linux baseado no Debian. É tanto que quando você clica lá no botãozinho verde que fica lá no canto superior direito para instalar a Steam, ele baixa um instalador .deb. E esse aqui, né, quando você vai na loja do Fedora, você encontra ele em RPM, que é tipo o .deb do Debian e Ubuntu. E aqui no Fedora você baixa ele em RPM. Se você botar aqui Steam,
ele vai te dar, vamos aqui, ó, tá instalado. Eu instalei o Steam em Flatpak, porque ele dá a opção de você instalar alguns outros complementos, mas aqui tem outras opções, que é o RPM, que é o tipo o ponto .deb do Fedora, né? É o ponto RPM. Então instala aqui nativo. Só que o nativo do próprio Fedora está constando aqui, ó, potencialmente inseguro. Isso aí é só uma notificação, mas ele não dá a opção de você instalar os plugins ou as dependências, os complementos dele, não fica disponível no RPM Fusion. Mas aqui no Flatpak ele mostra potencialmente inseguro, mas te dá a opção de você instalar mais alguns plugins, né? O Proton GE e tal. Então eu instalei o da própria FlatHub, o Flatpak. Instalei também aqui o Proton Plus, que é um programa que você baixa o Proton, que é uma base de compatibilidade para o Steam, e já está instalado aqui a versão 10.23. Tá aqui a versão 10.22, mas aqui eu posso deletar, mas eu deixo sempre 2 porque se não der problema eu retorno. Mas o aplicativo da Steam, ele mesmo tem. Aqui você vem aqui nas configurações, vem em compatibilidade. Estou usando 10.23, mas aqui tem várias, ó, do beta para cima, tudo é do próprio Steam, né? São Protons, né? Tem um beta e tem um experimental que muita gente usa aqui no experimental. Eu estou usando o 23, né? O Proton 10.23, que baixado lá do Proton Plus. Pronto, mas a minha intenção aqui é mostrar para vocês que o Fedora voltou a funcionar. Minha máquina é considerada antiga. Eu estava usando o Windows e o que aconteceu aqui, ó, vou mostrar para você. Fiz o teste, né? E o Windows me apareceu isso aqui, ó. Algumas coisas só, né? O computador é compatível na inicialização segura e é compatível pela quantidade de RAM, que eu tenho 16 GB de RAM. Então só a memória e a inicialização segura. O TPM 2.0 está em amarelo porque eu estou usando o TPM 1.2, que é uma versão antiga e não é atualizável, né? Não tem como atualizar. Então ele exige o TPM, está em amarelo porque, né, estou entre o não compatível e o compatível, estou no meio termo. E aqui no momento não há suporte para o processador. Meu processador aqui, ó, Intel Core i7 4785T de 2.20 GHz, só que ele vai até 3 ponto alguma coisa na versão, se eu colocar ele em Dual Channel na memória e ativar o Turbo Boost, ele vai até mais de 3.0 GHz. Mas aqui, o que é que aconteceu? Fui lá pesquisar a questão do processador. Isso, pessoal, no Windows, dá para você ver aqui que foi um print tirado no Windows. Aqui a barra de ferramenta do Windows, tá vendo? E aqui eu estava usando aqui, se você ver aqui no zoom, ó, é porque não dá para ver direito cada do pixel, mas aqui é minha foto, meu login. Eu estava usando o Windows e fui fazer essas pesquisas. Quando fui pesquisar aqui no Windows 11 24H2, que agora já é o 25H2, no 24H2 processadores Intel, aqui, ó, ele só é compatível a partir da versão 9, a partir da geração 9 de processadores. Eu baixei até a 9ª geração. Você vê que aqui já é um Core i9 e aqui vai reduzindo para baixo, vai reduzindo. E o Core i7 eu fui reduzindo até o limite da compatibilidade, e o máximo que ele é compatível é o i7 9850HL, ou seja,
a minha versão do meu processador é 4ª geração, aqui já é 9ª geração, ou seja, o Windows 11 só é compatível com processadores da 9ª geração para cá, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, da 9ª geração para cá. Da 9ª geração para trás, se você tem um da geração 8, da geração 7, 6, 5, 4, não é. Se você vir com um processador da geração 7, 8, não vai. Só esse é o mínimo de compatibilidade. É um i7 9850, que é da 9ª geração. Esse primeiro número dele identifica a geração do processador. Então é um 9850 para cima. O meu é um 47. Ou seja, o meu processador não é compatível. E pode ver aqui, ó, que tá em vermelho mesmo. Ou seja, no momento não há suporte para um processador Windows 11. Mais informações eu sei pelo o meu processador é esse aqui, 4785T, que é um processador da 4ª geração, não é compatível. Então, nada mais a fazer, né? Não adianta insistir, eu vou instalar o Windows sem a exigência do TPM. Sim, mas o meu processador, na hora da instalação, o Windows não bloqueia a instalação, ele instala. Mas o meu processador ele não oferece suporte. Eu não tenho suporte de TPM 2.0, eu tenho suporte de 1.2 e não é compatível. Fica ali no amarelo. Por que tá amarelo? Porque você não vai ter 100% de segurança, né? Então foi o que aconteceu comigo e migrei para o Linux. Só que eu vinha usando o Ubuntu, né? Eu vinha usando o Ubuntu e gostei bastante do Ubuntu, gosto do Ubuntu. É das distros que eu mais tenho respeito e gosto. É uma distribuição em que eu uso, né, usaria e uso como sistema principal do meu computador. E eu fui fazer um teste no Fedora, né, e instalei aqui o Fedora 42. Como eu falei para vocês, dei aquele problemazinho do Fedora tá atualizando para o kernel quebrado. E não o kernel quebrado, mas eu não sei se está dando problema por causa da compatibilidade ou alguma coisa. Não sei se é só no Fedora, mas era só no Fedora, porque quando eu instalava o Ubuntu, eu instalei o Ubuntu MyLarn, instalei o kernel 6.17 no Ubuntu e rodou tranquilamente, rodou tudo sem nenhum problema. O Ubuntu 2404.3 LTS rodou com o kernel 6.17 sem nenhum problema no meu computador. Mas só o Fedora 42 que dá esse problema com 6.16, e também instalei o 6.17 com alguns comandos aí, busquei alguns comandos, consegui instalar o kernel, mas deu problema. E agora atualizou para o 6.17 e está rodando tranquilamente. E estou conseguindo jogar, né, com uma boa performance, apesar de eu não ter placa de vídeo, meu computador usa o vídeo integrado, né, mesmo assim tem uma performance certamente, claro, né, colocando os gráficos no mínimo, né, e no baixo, né, e sem desligar nenhum tipo de efeito, colocando o gráfico todo no baixo, eu consigo rodar o Euro Truck Simulator tranquilamente, até poder montar uma máquina mais potente, né, e mesmo eu já decidi, mesmo montando um computador atual com TPM ok, processador ok, eu não vou usar o Windows, até porque esse PC aqui ele tem uma chave integrada, e se eu instalar o Windows 11 ele já me entrega ativado, mas é uma chave que já veio no computador. Então se eu montar um computador novo, eu não vou ter ativação, então eu vou ter que comprar a licença, aí eu não vou comprar a licença, né? Então se eles têm a exigência deles, eles deveriam dar pra gente o hardware de graça, né? Pra gente usar o sistema deles, que apesar de uma licença do Windows 11 Pro ser tão cara, então eles deveriam dar de graça o hardware pra gente usar o sistema deles. Então aqui também outra coisa é esses efeitos aqui,
né? Não veio no Fedora. O Fedora cru ele não vem assim. Então eu fiz o que? Instalei aqui um gerenciador de extensões e instalei essas extensões aqui. Todas essas de baixo aqui, que a maioria está desativada, são extensões que servem, né, para usar o Fedora, mas só uso essa aqui. E eu, né, aqui tem um aqui que acho que é esse mesmo aqui, ó, background logo, né, ver detalhes e tal. Eu acho que é um, se não me engano, é uma logo que aparece aqui no canto inferior. É isso mesmo, e eu não sei porque não está aparecendo, que era para aparecer. Detalhes, acho que era isso mesmo, mas vamos lá. As extensões que eu instalei foi essa, o App Indicator, que é aqui tá vendo essa aqui na barra superior, aqui em cima da minha imagem, tem o ícone da Steam, do OBS, esses ícones aqui, daqui do amarelo para cá, para o meio. Ele não aparecia esses ícones aí, o Fedora não aparece, então você tem que instalar esse aqui, ó, o App Indicator, né? O Blue My Shell, que é o que eu fiz esses efeitos aqui, né, da janela. Quando você encosta a janela na barra lá, ela fica escura. Se você minimizar a janela, a barra fica escura. Se você minimizar, ela fica transparente. Se você perceber aqui, a barra do Fedora é bem mais larga, e eu instalei esse aqui, ó, Compact Top Bar. Se eu desativar, ó, ela fica grande. Se eu ativar, ela fica pequena e transparente, porque ela se funde com o Blue My Shell. O Dash to Dock, que o Fedora só vem a dock daqui, ó. Quando você clica na tecla Super aqui, com o símbolo do Windows, aparece uma dock aqui grande. Então você vem instalar o Dash to Dock, que se você clicar aqui, ó, ele some, fica assim básico, e aqui ele aparece, tá vendo? E GS Connect, que é um suporte para você conectar o celular, né? É uma versão para GNOME do KDE Connect. É tanto que para você usar ele, no celular você tem que baixar o KDE Connect no celular. Eu tenho instalado, eu tive que baixar na Play Store o KDE Connect para você usar o GS Connect no computador. E o ZTEM. Esse ZTEM, na realidade, é se eu baixar algum tema e instalar no computador, para que esse tema tenha efeito aqui, ó, ele tenha efeito aqui no Shell, um efeito total, eu tenho que também implantar aqui no Shell o ícone. Você pode baixar, e aqui os aplicativos, que é a janela, os aplicativos ficar com o mesmo tema que você aplicar no Fedora, em qualquer distribuição Linux. E o Shell, você tem que instalar essa extensão, que é para também aplicar o tema no Shell do GNOME. Então, são 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só essas 6 extensões eu tive que instalar para ficar personalizado, né? Eu tive que instalar esse gerenciador para poder dar esse tema transparente aqui, né? Você dá esse outro tema aqui, dá esses efeitozinho aqui no GNOME, para ficar mais bonito. E essa dock, que é para instalar ela, né? Para ela ficar aparecendo, que o Fedora não aparece. Bom, então é isso, pessoal, foi o que eu queria mostrar para vocês na questão do uso do meu Fedora 42, e estou aguardando, né? Estou aguardando o lançamento do Fedora 43, que vai usar agora o GNOME 49, e vem por padrão, né, já instalado o kernel 6.17, a sua última versão, né? Então eu estou aguardando o Fedora 43, e eu decidi ficar usando o Fedora porque, primeiro, eu percebi que ele era bem melhor aqui usando o Steam, né? Não sei porquê. O Ubuntu funciona também, mas eu senti alguns engasgos no Ubuntu. Mas aqui no Fedora, usando o Steam via Flatpak, eu senti uma diferença melhor, né? Ele é bem rápido. Eu senti que ele é até mais fluido do que o próprio Ubuntu, né? Não tô desmerecendo o Ubuntu,
Mas eu estou dizendo a você que o Fedora é bom. Você não vai, você que está saindo do Windows 10 agora, está saindo desse pacote de essa lixarada, né, que vem englobado com a Microsoft Windows 10. Então você que está saindo do Windows 10 e quer um sistema bem responsivo, né, fácil, é tão fácil quanto o Ubuntu, qualquer distribuição baseada no Debian, o Fedora também um dos candidatos. Fedoras e Ubuntu e Linux Mint são os 3 candidatos, na minha opinião, tá? Não é uma opinião global, é a minha opinião. Então, entre esses 3 eu escolheria o Fedora. Você vai ter muito mais compatibilidade. Drives de vídeos atuais são os mais atuais possível, né? As pessoas podem ter uma placa de vídeo de 1970 e ela só é atualizável até 1980, e as pessoas pensam que vai baixar um drive de 2025. Não, você vai baixar os últimos drives, que seria 1980, que era a última atualização daquela placa que você tem e tal. Assim por bem dizer, né? Não estou falando que é assim, mas estou dando uma suposição que as pessoas pensam que drives atuais, últimas versões, é 2025. Não. É a última versão dos drives baseado na data de fabricação da sua placa de vídeo. Entenda isso, ok? É por isso que muita gente está indo para o Fedora e está desistindo por causa das placas NVIDIA e está tendo problema com drives. Mas o Fedora está entregando drives recentes, não 2025. Está entregando drives 2025 para as placas que foram fabricadas atualmente, tá? E as que tem, vamos supor, a minha placa de vídeo, eu tenho uma placa de vídeo que a última atualização dela foi em 2005. Ela não vai me dar um drive 2025, vai me dar um drive, a última versão que foi fabricada a minha placa, 2005. Então, é assim que funciona qualquer sistema, tanto o Linux como o Windows. Ok, pessoal? Então, estou ficando por aqui. Eu sei que esse vídeo ficou bastante grande, mas é assim mesmo, né? Então, eu sou Ed Lima, eu sou iniciante aqui no Linux, já tenho um tempinho usando Linux, mas sempre estou aprendendo. E quando as coisas que eu vou conseguindo entender, eu vou postando aqui no YouTube. Ok? Então, até o próximo vídeo, pessoal. Tchau!